Bom, tudo na vida tem os dois lados. E a gente precisa saber em que lado que nós vamos pender. E a dúvida não é diferente, não. Também ela tem dois lados, o positivo e o negativo. Para que lado você vai pender é o que vai determinar a sua frequência vibracional. Mas agora você não precisa ficar em dúvida quando você tem a certeza do que fazer, que é o quê? Se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo e clicar no sininho. Ah, como é simples! Quando a gente está em dúvidas, ela é muito angustiante. A gente entra num processo de angústia muito grande. A pessoa não sabe se faz uma coisa, se faz outra, se abre, se fecha o negócio. Olha, dorme com aquilo na cabeça, acorda com aquilo na cabeça. E parece que quanto mais você escafruncha as opções, parece que mais dúvidas surgem. E o mais engraçado ainda, quando você está com esse monte de dúvida e você sai e pergunta para alguém, o que você acha que eu faço, não sei o quê, cada um traz uma outra coisa ou faz você aumentar ainda mais suas dúvidas. Parece que falar com as pessoas piora mais do que ajuda. Algumas vezes pode ser que você fala, legal, você acabou de conversar com a pessoa, nossa, é isso mesmo, que bacana, é isso que eu vou fazer. Mas passa algumas horinhas, você fala, será? Não, já entra em dúvida de novo. Então toda aquela certeza que você tinha naquele momento daquela conversa vai embora de novo. Então, o que está faltando? O que está acontecendo? Quando você entra nisso daqui, você está realmente num looping de angústia e sem saber o que fazer. Então, vamos primeiro entender o que a dúvida gera na nossa mente. O que acontece dentro de nós quando nós estamos numa dúvida, seja ela em relação a qualquer assunto. Pode ser na área profissional, pode ser no relacionamento, pode ser até numa doença, opero, não opero, vou com esse médico, vou com aquele. Quer dizer, qualquer dúvida já te colocar na mesma fala que eu vou te falar agora. Nós vamos fazer agora, eu quero que você vai pegando um papel, uma caneta, e você vai fazendo assim, do ladinho, o que é positivo e o que é negativo. Positivo que eu vou falando aqui e o negativo. E vai anotando. Então, aqui, o positivo da dúvida é o quê? Que você se depara com várias possibilidades. Olha que coisa bacana! Quando a pessoa fala assim, eu não tenho saída, sabe? É isso e pronto. Como assim não tenho saída? Sempre tem saídas e tem várias saídas. E essas várias saídas te colocam em dúvida. Então, o positivo é você chegar e falar assim, nossa, eu estou com várias possibilidades e que isso é uma verdade. Quando eu falo para você, o universo é vasto de possibilidades. Tudo é possível, mas nós temos que escolher. Então, quando nós estamos na dúvida, a gente tem aqui, estamos com um leque das possibilidades. E isso abre a nossa mente. Isso é uma coisa que traz uma abertura mental. Então, aqui um outro aspecto positivo é dúvidas trazem uma abertura mental. O aspecto negativo de uma dúvida, se eu colocar aqui, quando você não tem dúvida, você já fechou as possibilidades. Isso, né? Pô, fechou. É como se fosse, olha, quando a gente fala com aquela pessoa muito teimosa. Mas eu não tô te falando que não dá pra ser por aqui, que você tem que ir pro outro lado. E a pessoa só quer ir naquele lado. Ou seja, ela limitou a mente dela. Ela criou aquela coisa que ela só olha aquele ponto. Ela não está num leque aberto. Ela está só naquele ponto. E às vezes num ponto que beira a teimosia. Então, às vezes, a falta de dúvida te coloca no polo negativo da teimosia. Te põe aqui o tempo inteiro fissurado num único ponto. Ao invés de você ter essa ampliação. Uma outra coisa bacana que acontece quando a gente está em dúvidas, né, que acontece dentro de nós, é que você vai ficar mais atento. É a observação. Nós começamos a observar os mínimos detalhes em tudo, o que vai, às vezes, gerando mais dúvidas, né? E mais coisas, mas você está tendo uma clareza, é como se você olhasse e falasse, mas isso aqui, nossa, mas se eu for por aqui, também tem isso, também tem aquilo. Então, você pega uma situação e você vai esmiuçando. Então, olha a sua atenção aos detalhes. Nada passa desapercebido. Então, também é um momento altamente positivo quando você está na dúvida e olhando todos os mínimos detalhes. Quando a gente, às vezes, vai e decide muito rápido, sem pensar direito,
a gente o quê? Tapou a nossa visão. A gente não teve essa preocupação em olhar os detalhes. Quando você fala, nossa, acabei comprando uma coisa e não percebi que não era o que eu precisava. Ah, não percebi que eu já tinha lá em casa. Puxa, eu comprei isso aqui, mas não era bem isso que eu queria. Quantas vezes a gente faz isso? Ah, fiz tal coisa, mas não era bem. Por quê? Porque a gente não esteve atento aos detalhes. Então a dúvida te põe atento aos detalhes, a falta dela também te coloca aqui numa displicência aos detalhes. Então você fica desligado, vai assim, tocando. O que agora, aqui é que começa a pegar, sabe, assim, um pouquinho do positivo e negativo da dúvida, não? Porque a dúvida vai te impelir que você, depois que esteve atento, olhou, pesquisou, viu o mercado, viu os prós, você escolha. A angústia vem quando você titubeia na escolha. Então, veja, o que a dúvida te coloca para você observar, ver todos os detalhes, pesquisar, né? Você tem a pesquisa que você vai fazer, pesquisa com opiniões de um do outro, pesquisa mercado, pesquisa tudo que você tem para pesquisar. Né? Então, você abre aquele, vai aumentando os leques das possibilidades, pesquisando. Mas chega uma hora que depois que você abriu todas as infinitas possibilidades, que você conseguiu olhar para todas elas, dá aquele frio na barriga. Esse é o frio da barriga da angústia. Porque é neste exato momento que te dá aquele frio na barriga que você tem que invocar quem? A força do seu eu. A sua consciência. A sua mente consciente aqui. Ela que tem que decidir. Diante de tudo isso que você já pesquisou, já viu, já clareou, de todas as possibilidades, o que você banca? O que você escolhe? Então, é neste ponto que a pessoa entra num polo negativo da dúvida ou ela vai reverter para o polo positivo. Porque justamente aqui que o bicho pega. Até então, né, foi meio levezinho os pontos positivos e negativos, mas aqui, neste exato momento, é hora que exige o quê? Responsabilidade. Isso é difícil. Você ser responsável pela sua escolha, porque a partir da sua escolha vão vir o quê? As consequências. E é aí que a gente fala que consequências eu banco. Então, e nós sabemos que em cada escolha dessas infinitas possibilidades, hora que você escolheu uma, todas as outras deixaram de ser escolhidas. Você deixou de dar vida a todas elas. Você deu vida a uma, mas deixou de dar vida entre outras, porque na hora que você escolhe algo, você está trazendo vida para aquilo. Quando nós falamos do campo das possibilidades, do campo quântico das possibilidades, onde tudo já existe, mas existe de forma latente, ele precisa ser manifesto. E para ele ser manifesto, você precisa observar, selecionar e falar, é isso, deste campo das infinitas possibilidades que eu quero manifestar na minha vida. E aí é que você atrai e manifesta aquilo. E se responsabiliza por aquilo. Mas no momento em que você manifestou algo, todos os outros ficaram ali latentes para um outro momento. Ou até uma coisa que você falou assim, olha, daqui não vai dar, vai ser esse aqui, vou seguir este outro caminho. Então, o que é que você vai querer trazer vida? Quando nós decidimos algo, nós damos vida para a nossa escolha. É hora que você fala, eu existo porque eu escolho, eu tenho a liberdade de escolher. A gente quer tanta liberdade, né? Eu queria ser livre para fazer o que eu quero com a minha vida. Mas na hora que a vida te exige que você exerça a sua liberdade, dá medo, né? Como é que eu vou? Vou pra cá, eu vou pra lá. Gera um monte de dúvidas, um monte de coisinha aqui, outra colar. Então, veja que neste momento de angústia que começa a vir, você tem que saber o quê? Que você vai escolher uma e vai deixar de escolher outras. E para te facilitar essa escolha, você vai ter que fazer o quê? Ver o que é que você banca. As consequências que você banca, porque tudo tem consequência. Então, qual é aquela consequência que eu vou bancar ter isso e eu banco abrir mão disso? Então, olha só que a dúvida te coloca também numa posição do desapego. Por isso que é angustiante. Porque na hora que você escolhe uma coisa, tem um monte de outras que você não vai poder dar vida, você vai ter que abrir mão, soltar.
Então você fala, eu queria isso, mas eu também queria aquilo, e daí não dá. Daí você fica parado ali, daí você fica nessa angústia danada, eu não vou nem para um lado nem para o outro. Porque para a vida caminhar e para você caminhar, você tem que soltar alguma coisa. Então, para sair dessa coisa, dessa dúvida cruel, você tem que levantar todos esses pontos e falar, nossa, olha quanto trabalho interno a gente tem na hora de decidir alguma coisa. E quando a pessoa fica no loop de uma indecisão, ela está se prendendo o quê? Ela não quer escolher, não quer assumir as consequências e não quer desapegar de alguma coisa. Quer tudo. Como uma criança, eu quero tudo. E às vezes, tudo dessa forma não dá para ter. Esse tudo é uma criança mimada. É uma infantilidade emocional. O adulto escolhe, o adulto abre mão. O adulto se determina a fazer algo. O adulto pesquisa, observa e seleciona aquilo que ele quer. E assume as coisas que escolheu. Então, no momento em que você olha para a sua questão das dúvidas e percebe estes passos e o positivo e o negativo de cada um desses passos, e você também aqui acaba escolhendo em eu quero ficar com este lado positivo. Eu quero ficar com essa transformação e essa elaboração do meu processo mental e emocional que essa situação está me trazendo. Reconhecer que você está diante de muitas possibilidades. Reconhecer que você precisa decidir. Porque exercer o seu poder de liberdade. E isso também é um desafio seu. E que você precisa deliberadamente liberar alguma coisa para você poder avançar em algo que você quer. Então, o lado positivo e se manter positivo no momento de dúvidas é quando você levanta todos esses aspectos. E ao levantar esses aspectos, você assume algum deles. Também na dúvida é a hora que a gente reflete, né? Quando você fica em dúvida, você começa a refletir. Essa reflexão te traz uma interiorização. Quando que tudo isso se torna negativo? Quando você se mergulha nisso de tal ponto, reflete, analisa e fica e não decide. E não assume a sua liberdade. Fica só neste processo. Então, se você está angustiado pela dúvida de uma coisa ou outra, sabe que você está neste processo de mergulhar, questionar, analisar, observar. Tá, é legal. Mas já acabou isso? Já não tem mais nada para ver os itens, os prós e os contras, não tem mais nada? Tá legal aqui? Tá. Então, vamos para a próxima fase. Quando a gente fica muito angustiado é porque a gente está aqui ainda estendendo uma fase que você já não tem mais o que absorver dela. É igual uma relação, como qualquer um relacionamento. Ele tá bom, tá gostoso, tá fluindo, tá legal. Daí chega um momento que empaca. Daí a hora que empaca, é a hora que precisa de um certo movimento. E se a pessoa não dá este movimento na relação, quando você vê, você fala, nossa, e aí? É a hora que você começa a duvidar até do que você está ali com a pessoa. Mas se você vira e mexe, começa a ver que empacou, e daí você precisa lubrificar para dar, né, para dar um novo impulso em alguma direção, é a hora que o relacionamento continua e vai caminhando, vai se aprofundando. Então, na hora que você está com aquela dúvida, bom, opera ou não opera? Tá? Vamos imaginar que você está com uma dúvida de saúde. Vou fazer essa cirurgia ou não? Você já pesquisou essa cirurgia? Você já levantou os prós e os contras? Você já viu as consequências? Se você operar, vai te gerar isso. Se você não operar, vai te gerar aquilo. Você já levantou as duas coisas. Está aqui. Os dois quadros das possibilidades. Daí a hora que volta aqui. O que eu banco, o que eu não banco. O que eu abro mão. Então, para eu fazer essa cirurgia, eu vou ficar 30 dias, né? Deitada, né? Me refazendo. Então, eu vou ter que abrir mão de todas as atividades, tá bom. Mas se eu não fizer e não tiver esses 30 dias, eu vou ficar vivendo os 30 e mais 60 e 80 dias com determinada dor para mal-estar. Então, eu prefiro ficar, né, com essa dorzinha do que ficar os 30 dias ali recluso. Sei lá. Então, você começa a avaliar tudo isso. E vai percebendo nesse momento que você está resgatando uma potência sua. Resgatando uma força sua. E quando você olha para a vida dessa forma, tudo fica mais suave. Estou em dúvida num trabalho. Se eu saio de um trabalho, vou para o outro. Mesma coisa. Olhe todo o mercado como está. Analise tudo. Veja essa empresa que você está,
o que é que tem, né? O que você tem de bom, o que você tem que você não gosta tanto. Quais as possibilidades, vê essa outra, o que é que tem, o que você vai ter que abrir mão daqui para entrar lá. E tem um outro item extremamente importante nessa questão da dúvida, que o que nos segura para não tomarmos uma decisão, para não exercer a sua liberdade, é porque a gente quer controlar as consequências. A gente quer o tempo inteiro dominar e ter segurança do que vai acontecer. E é isso a gente não tem. Então, também, o que faz a gente, depois que saiu do primeiro loopingzinho de angústia ali, que, nossa, agora eu tenho que escolher, o outro segundo momento é justamente esse. Você tem que abrir mão dessa segurança que você tanto almeja. Então, você quer decidir que vai mudar de trabalho e que você tem a garantia que ali você vai ter o sucesso. Não se tem essa garantia. Você quer fazer uma cirurgia e você quer a garantia de 100% que você vai ficar bom depois daquela cirurgia. Não se tem essa cirurgia, não se tem essa segurança. Nenhum médico dá essa segurança 100%. Eles colocam 98% quando é quase 100%, mas deixa os dois por lá. Então, essa busca dessa segurança, que é um controle absurdo que a gente tem, que também nos trava na dúvida. E o que a gente está infringindo aí? A impermanência da vida. O princípio universal da impermanência. Então, na hora que você decide, você escolhe, é isso que eu quero materializar, abro mão disso e me lanço, você vai na confiança. E na hora que você entra na confiança, no universo e na sua escolha, que você escolheu o melhor e que o universo lhe trará o melhor ainda em cima da sua escolha, daí você entrega. E daí você vai no fluxo da vida. Senão você fica tentando conter. E na hora que você fica tentando conter o que vai acontecer ali na frente, e tendo que ter uma assinatura do presidente que tudo vai correr daquele jeito, você não sai do lugar e fica na angústia da dúvida. Então você tem que abrir mão dessa busca pela segurança de 100% o resultado sair do jeitinho que você quer. Então, na hora que você entra no fluxo da vida, confia, vai, decide, exerce a sua liberdade de escolha, de observação, daquele momento presente, escolheu, entregou e foi. Daí você não olha mais para os lados, você pega e vai. Neste movimento de ir, é a hora que você desbrava o novo. Porque quando nós estamos em dúvida entre duas coisas conhecidas, a gente não tem tanta dúvida. Porque você já sabe exatamente o que vai acontecer aqui, acolá, já viveu duas coisas. A nossa dúvida maior é quando você ainda não viveu uma das coisas. Então, o que a dúvida também está te colocando ali em cima, né, como se estivesse naquele parapeito, né, da janela, aquela ponte, que é justamente aquela hora de você poder se lançar na confiança da vida, do que virá. Então, a dúvida, ela te coloca neste balanço da vida. E isso aqui te traz um frio na barriga, mas também fala, vou. Porque uma das experiências você ainda não experienciou. Então, a dúvida se torna maior quando você não vivenciou aquilo. O que nos sugere que o que está acontecendo dentro da gente, de novo, uma segurança absoluta, como eu não vivi, eu não tenho essa segurança, então eu não sei, então eu fico fechada e simplesmente se priva de viver algo novo. Então a dúvida está te empurrando para algo novo, diferente do que você já viveu. E só por isso já valeria a pena essa escolha. Então também a escolha está dizendo, você escolhe viver o já conhecido, onde você tem, entre aspas, a garantia do resultado, mas também não é uma garantia tão garantida, porque o fato de isso ter acontecido assim no passado não significa que vai acontecer de novo, mas você tem, né, minimamente essa visão. Ou você vai se lançar em algo que você não tem essa garantia vivida. Em nenhum dos casos você tem a garantia, mas só que num
você acredita que tem, é uma garantia ilusória que te traz um certo reconforto, e no outro você está com a verdade que não tem garantia nenhuma. E daí você decide se lançar para uma segurança ilusória ou para a verdade da insegurança. E obter a segurança apenas na sua escolha. Então, viver no momento positivo, viver o momento da dúvida de forma positiva, é olhar para a dúvida com esse positivismo, com essa força. E essa força de eu consigo, eu vou, eu realizo, eu posso, eu escolho, eu decido o meu destino. E ter a certeza de que a sua decisão será aplaudida pelos anjos, pelo universo, pela vida, porque você é uma pessoa do bem. Então só coisas boas vão te acontecer. Quando nós também ficamos muito em dúvidas, a gente duvida do bom que somos. Então, às vezes, quando eu estou em algumas situações, eu falo, eu sou uma pessoa do bem. Eu vou escolher aqui. E vai acontecer para mim o melhor. É aí que eu tenho força e me vou. Então, confia no seu coração bondoso, na sua inteligência de decidir. Atue com a sua liberdade. Se lance para o novo. Abra mão para o desconhecido, porque ele abre a sua mente para infinitas possibilidades. E aí sim, você pode trazer um momento de dúvida, sabendo que ele é um momento de elaboração interna para você fortalecer a sua mente e a sua força em si e no próprio universo. Bom, então é isso. Agora eu quero que você se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, clica no sininho e vamos com coragem, com força total na escolha, na sua escolha, na presença do seu espírito, em dizer sim para isso, não para aquilo.